Imagine isso. O Brasil, historicamente aliado dos Estados Unidos em defesa e tecnologia militar, de repente vira as costas para Washington e se alia à China comunista. Tanques chineses na Amazônia, caças de Pequim sobrevoando o Atlântico Sul. Isso não é uma ficção, é um cenário cada vez mais real, impulsionado por eventos recentes em Pequim, como o desfile militar de 3 de setembro de 2025. Essa mudança poderia nos isolar do Ocidente, nos aproximar de ditaduras e abalar a nossa economia, e é justamente isso que o atual governo brasileiro está propondo. Eu sou Davi Aragão, este é o Hub TNT, e depois da fala do assessor especial do presidente Lula de que o Brasil está pronto para começar a colaboração militar com a China, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que está agitando as relações internacionais: a possível guinada do Brasil rumo à China como parceiro militar. Para entender isso, precisamos começar pelo evento que acendeu esse pavio, o grandioso desfile militar da China este ano. Vamos contextualizar melhor o que aconteceu lá e como isso envolve diretamente o Brasil. Ontem, dia 3 de setembro de 2025, a China realizou o maior desfile militar de sua história, na Praça da Paz Celestial em Pequim, comemorando, segundo eles, os 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial, de acordo com a narrativa oficial chinesa. Mais de 12 mil soldados da Força de Libertação Popular marcharam, exibindo mísseis hipersônicos, drones avançados e tanques de última geração. Um show de força que impressionou o mundo e destacou o crescente poderio militar chinês. Ao lado do presidente Xi Jinping estavam figuras polêmicas como Vladimir Putin, o líder russo envolvido na guerra na Ucrânia, Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, conhecido por seu programa nuclear, simbolizando o alinhamento com regimes autoritários. E representando o Brasil nesse evento, Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais. Celso Amorim é uma figura-chave no governo atual. Ele atua como conselheiro direto de Lula em política externa, ajudando a moldar as decisões diplomáticas do Brasil. No passado, ele foi ministro das Relações Exteriores durante o primeiro mandato de Lula, de 2003 a 2010, e depois ministro da Defesa sob Dilma Rousseff, de 2011 a 2014, cargos onde ele influenciou fortemente as relações internacionais e estratégia militar do país. Após o desfile de ontem na China, em entrevistas e declarações, Amorim destacou a importância da cooperação entre Brasil e China em áreas como comércio e multilateralismo, incluindo discussões sobre relações estratégicas, e afirmando ainda uma abertura direta para a cooperação militar entre os dois países, onde o foco do discurso foi falando ainda em lutas antifascistas e parcerias globais. Essa declaração reflete conversas recentes entre líderes brasileiros e chineses sobre aprofundar laços em áreas de comércio, finanças e principalmente em defesa na área militar. Mas o que isso significa na prática para o Brasil, que há décadas conta com os Estados Unidos como seu principal parceiro militar? Vamos entender um pouco melhor essa parceria atual com os Estados Unidos, que é o principal fornecedor de equipamentos bélicos para o Brasil. Essa relação não é recente, ela remonta à Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil lutou ao lado dos aliados enviando tropas para combater na Itália em 1944. Formalmente, a cooperação militar começou lá em 1922, mas ganhou força mesmo com os acordos como a Assistência Militar de 1952, que abriu portas para suprimentos e treinamentos conjuntos. São mais de 70 anos de parceria sólida. Desde 2019, o Brasil tem status de aliado na OTAN, que facilita a cooperação, financiamento e transferência de tecnologia militar sensível, mas uma parceria que pode sim ser revogado por uma decisão presidencial se houver uma fricção maior política entre esses dois países. Os equipamentos americanos já foram utilizados em missões reais brasileiras, como na estabilização do Haiti pela ONU, onde forças brasileiras operaram com veículos e sistemas de comunicação dos Estados Unidos. Além disso, há um longo histórico de treinamentos conjuntos, exercícios militares como o UNITAS no Atlântico ou o JRTC nos Estados Unidos, onde soldados brasileiros e americanos praticam operações de selva e defesa em conjunto. As conversas anuais entre os exércitos, iniciadas em 1984, fortalecem essa aliança. Parcerias industriais incluem o A-29 Super Tucano, produzido pela Embraer no Brasil e integrado em programas da Força Aérea Americana, gerando empregos e contratos bilaterais para a empresa brasileira. E por que os Estados Unidos são líderes no fornecimento de equipamentos bélicos? A sua tecnologia bélica é a mais avançada do mundo. Pense nos caças de ataque como o F-35, sistemas de defesa antiaérea Patriot e os drones com precisão cirúrgica, testados em conflitos reais e integrados com aliados globais. Nenhum outro país chega perto em inovação cibernética e inteligência artificial aplicada à defesa, como é o caso dos Estados Unidos hoje. Além disso, diversos outros países no mundo contam com equipamentos americanos como principais para a sua defesa nacional, incluindo aliados da OTAN, como Reino Unido, Alemanha, França, Polônia, na Ásia, Japão, Coreia do Sul e Austrália, no Oriente Médio, Israel e Arábia Saudita, até mesmo a Ucrânia, que recebe apoio massivo contra invasões, o que totaliza 107 nações, com os Estados Unidos respondendo por 43% das exportações globais de armas entre 2020 e 2024, segundo dados oficiais. Todos esses países são, em grande parte, democracias que priorizam a estabilidade e a cooperação ocidental. E pelos movimentos do atual governo brasileiro, a gente vê cada vez mais uma aproximação à China. Ontem, no mesmo dia, estava
acontecendo a primeira audiência da USTR, onde estão sendo discutidas as acusações contra o Brasil sob a seção 301. O Brasil está sendo acusado de 5 violações e diversos empresários brasileiros estavam presentes em Washington justamente para tentar defender o Brasil contra novas sanções americanas. Nesse mesmo dia, o principal representante brasileiro para relações internacionais não estava em Washington defendendo o Brasil, mas sim estava na China, ao lado de Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un, enaltecendo a força militar chinesa. Agora, imagine o cenário se o Brasil substituísse os Estados Unidos pela China como principal fornecedora de equipamentos militares. Isso não seria só uma troca de fornecedores. Isso seria uma verdadeira reviravolta geopolítica. Os equipamentos chineses, como os tanques VT-4 ou os caças J-20, são mais baratos e entregues rapidamente, mas menos testados em combates reais, mas com riscos de falhas em manutenção ou cibersegurança. A China figura como o quarto maior exportador, com apenas 5,9% do mercado global entre 2020 e 2024, atendendo 44 países, mas com histórico muito misto, como reclamações de confiabilidade em drones por operadores como Jordânia e Iraque, que relataram altas taxas de falha e até tentaram revender os equipamentos posteriormente. Nossa defesa poderia ficar vulnerável em cenários como a proteção da Amazônia ou patrulhas marítimas. Além disso, a própria segurança brasileira estaria em risco, já que a China não é transparente em seus relacionamentos internacionais e poderia fornecer equipamentos controlados por inteligência artificial chinesa ou sistemas de cibersegurança que não defenderiam efetivamente o Brasil contra interesses da própria China. Imagina portas ocultas que permitissem acesso remoto a Pequim, como já relatado em algumas tecnologias chinesas, como alguns tipos de sensores, guindastes portuários ou até inversores solares, expondo o Brasil a sabotagens ou espionagem, o que inclusive já foi identificado pelos Estados Unidos e restringido pela legislação americana, que proíbem equipamentos da Highway e da ZTE por riscos semelhantes a esse. Os riscos reais incluem a adoção de um sistema de segurança amplo, mas não devidamente testado para inviolabilidade, onde os chineses poderiam explorar vulnerabilidades para controlar ou desativar os equipamentos contra os próprios usuários, especialmente dada a fusão civil e militar da China, que integra inteligência artificial em exportações militares, potencialmente minando a soberania nacional sobre os equipamentos de segurança. E a gente pode dar exemplos disso, como os sistemas FK3, entregues à Sérvia em 2022, que mostram capacidade, mas sem integração com padrões ocidentais como o da OTAN. Contextualizando melhor com a atual situação diplomática. As relações Brasil e Estados Unidos estão estremecidas sob o presidente Donald Trump. Em julho de 2025, Trump impôs tarifas de 50% sobre importações brasileiras, além de sanções de vistos a autoridades brasileiras e revogações de vistos para oficiais judiciais. Ele também sancionou o ministro Alexandre de Moraes, congelando ativos por violações de liberdade de expressão. E ontem, no dia 3 de setembro, começou a primeira audiência da USTR sobre a investigação que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais em áreas digitais e comércio. Uma virada para a China agravaria isso tudo. Trump poderia impor ainda mais sanções, cortar investimentos, revisar o status do Brasil como aliado da OTAN, reduzir exercícios militares conjuntos e cortar a inteligência compartilhada, como no precedente da Turquia com o S-400 russo, que perdeu acesso ao F-35 e sofreu sanções do governo americano, e isolar ainda mais o Brasil de alianças ocidentais, aprofundando a crise entre ele e o presidente Lula, que já trocaram farpas públicas. Dependências como o motor GE F-414 do Gripen E brasileiro, sujeito a licenças americanas, poderiam ser retiradas, afetando a manutenção e exportações, por exemplo. Ao se aliar à China, o Brasil estaria escolhendo se juntar a países como Paquistão, Bangladesh, Mianmar, Argélia, Nigéria, Sudão e Sérvia, muitos sob regimes autoritários ou em regiões totalmente estáveis. Isso sem falar dos atuais parceiros, Rússia e Coreia do Norte, conhecidos por terem governos ditatoriais. Essas são nações em desenvolvimento que optam pela China por custos baixos, mas enfrentam críticas por qualidade duvidosa. Em uma crise geopolítica global, como uma tensão do Indo-Pacífico ou no Oriente Médio, isso posicionaria o Brasil no eixo autoritário, ao lado de China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, ao invés de ficar do lado do Ocidente democrático. Poderíamos perder acesso a tecnologias avançadas, enfrentar boicotes econômicos e ver a nossa influência na ONU ou no G20 ainda mais diminuída. Deixa a gente ilustrar um cenário hipotético para entender um pouco melhor esse risco. Em um conflito global, onde a China invade Taiwan em 2030, o Brasil, sob pressão internacional, decide não apoiar o eixo das ditaduras e se alia ao Ocidente. Neste momento, Pequim, explorando as backdoors embutidas nos equipamentos exportados por Brasil ao longo desses anos, como já visto em casos de hardware chinês com vulnerabilidades cibernéticas em guindastes, sensores e chips de criptografia, ativa remotamente controles de inteligência artificial nos tanques ou drones chineses fornecidos ao Brasil, desativando os equipamentos durante uma operação defensiva na Amazônia ou até redirecionando para sabotar a infraestrutura brasileira, deixando as nossas forças armadas paralisadas e expondo o país em uma invasão ou caos interno, tudo sem disparar um tiro direto, mas usando a
sua própria tecnologia contra nós. Justamente por isso, eu queria trazer essa reflexão final. A escolha da China como novo fornecedor não é apenas uma decisão comercial, é uma escolha geopolítica profunda, com reflexos diretos nos nossos relacionamentos com os demais países ocidentais. Isso poderia consolidar o Brasil em um lado da história atual, alinhado a ditaduras e longe das democracias liberais, que talvez nem todos os brasileiros estejam dispostos a estar ou até mesmo apoiem. Estamos prontos para esse risco? Ou a melhor escolha para o Brasil seria manter os Estados Unidos como seu principal parceiro militar e apenas mantendo relações diplomáticas e comerciais com a China sem envolver a força militar brasileira? Quero ouvir muito o seu comentário a respeito disso. Qual você acha que tem que ser a posição do Brasil? Qual dos dois lados o Brasil deve escolher? Deixa aqui no comentário. Quero muito conversar com você sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito o nosso canal a crescer. E se inscreve no Hub TNT. Todos os dias a gente traz informações novas sobre tudo que está acontecendo aqui na América de forma transparente e objetiva. Mais uma vez agradeço a sua companhia. Até a próxima. Tchau.